Olá, tudo bem? Vamos passar para o momento da palavra, que Deus possa trazer direção para a sua vida e o que nós precisamos entender é o seguinte, que Deus é maior do que qualquer situação, do que qualquer problema que venha nos acontecer. Às vezes nós ficamos imaginando, como que vai acontecer isso? Eu não sei, você também não sabe, mas a gente tem a confiança em um Deus poderoso que cuida das nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus querido e amado, Pai, visita cada um, Pai, neste momento que está ouvindo esta mensagem, Senhor, alcança cada um com o teu poder e a tua graça. Espírito Santo de Deus, coloca a tua mão, com a tua graça, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. O que eu gostaria de falar hoje é Deus é maior. Eu gostaria de falar de alguns personagens bíblicos, homens, mulheres de Deus, na qual viveram um milagre sobrenatural. Por quê? Porque Deus é maior. O primeiro personagem que eu gostaria de falar é exatamente você. Você que está me vendo aí agora, que está ouvindo essa ministração, que está vendo essa ministração. Eu quero falar de você. Talvez você tenha mais idade que eu, ou talvez você tenha menos. Só que sabe o que eu quero te dizer? Com certeza, você, independente da sua religião, tem uma experiência com Deus, ou mais de uma experiência. Algo que você entendeu e falou assim, eu só consegui isso porque Deus me deu capacidade, porque Deus me concedeu. E outras vezes você entendeu que Deus é que toma conta das coisas. Sabe o que eu quero trazer para mim e para a sua vida? Irmãos, irmãs, Deus é maior do que qualquer situação. Ele é maior do que os problemas, maior do que as situações. Então, entenda o seguinte. Deixa Deus tomar conta da tua vida. Deixa Deus direcionar. E quantas vezes Deus já te livrou? Quantas vezes você já passou por problemas que você imaginou, desse eu não saio, esse não tem jeito, essa situação já era para mim, mas Deus te deu um caminho. Talvez no momento você falava, me esforcei, mas você sabia que era Deus que estava te dando um caminho. Então, o primeiro versículo diz assim, em Romanos capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu, também o grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Sabe o que eu quero te dizer? Que eu quero falar que o Evangelho é o poder, e a gente vai falar dos irmãos na fé que viveram coisas extraordinárias através deste poder que vem do Evangelho. Como diz no versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então as coisas não vão acontecer assim. Vão acontecer como? De fé em fé. Deus vai colocar um caminho para você, vai colocar um caminho para mim diante dessa situação. Mas eu preciso entender que, independente da pandemia, de tudo isso que está acontecendo, Deus é maior. Você acha que quando parar tudo isso daí, nós vamos sair lá fora e o vírus se escondeu numa caixinha fechada, pelas ordens que estão nos dando? Negativo. Mas quem é maior na sua vida? Deus. Quem te livrou daquele problema que você falou assim, esse eu não saía, essa situação não tinha jeito? Deus te livrou. Deus colocou alguém, enviou uma situação para te abençoar. O Davi, ele disse assim no Salmos 27, versículo 13, pereceria sem dúvida se não visse o bem do Senhor nas terras dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração.
Espera, pois, no Senhor. Espera no Senhor, meu irmão. Deixa Deus guiar. O Davi era um homem de guerra. Nesse salmo, no 27:13, lá no começo, ele vem engrandecendo a Deus, vem falando o quanto Deus é bom. Eu quero dizer para você, entende que Deus está tomando conta de tudo. Confia no Senhor. Confia na mão, na misericórdia dele para a tua vida. A nossa irmã sunamita, imagina só, ela era uma senhora, não podia ter filho, teve filho. O que aconteceu? O filho dela foi trabalhar com o marido, estava lá na roça. Aí naquele momento, o que aconteceu? O menino sentiu uma dor de cabeça, morreu. O que ela fez? Ela tinha feito um quartinho para o profeta, em cima da casa dela, e quando o profeta vinha, ele ficava lá. Sabe o que ela fez? Ela foi lá e colocou ele lá no quartinho. E foi buscar na onde o profeta estava. Só que no meio do caminho, ela estava com o coração dela doendo diante daquela situação. Mas ela falou assim: tudo vai bem. O marido dela não estava entendendo o que estava acontecendo. Tudo vai bem. Sabe o que eu quero dizer? Eu não sei qual é o seu problema, qual é a situação, o que está te preocupando. Mas Deus é maior. Entenda isso, que Deus é maior que esse problema. É maior que essa situação toda contrária que está acontecendo. Então tenha a ciência disso. Deus é maior. Assim como ele ajudou a sunamita, ele vai ajudar a sua vida. Ele vai ajudar a minha vida. Ela continuou declarando a vitória. Essa passagem está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 22. A história dela é bem longa. Ultrapassa mais capítulos, porque ela confiava em Deus representado pelo profeta. Imagina só, outro homem de Deus que viveu algo extraordinário, que foi o Isaac. No capítulo de Gênesis 26, versículo 12, diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu no mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor lhe abençoava. Mais um homem que entendeu que Deus é maior, estava enfrentando uma situação de seca, estava enfrentando uma situação que ele não podia resolver, mas ele semeou, crendo em Deus. E crendo em Deus, ele pôde ver o milagre, colheu 100 por 1, porque o Senhor abençoava. Quem vai te abençoar, quem vai me abençoar é Deus. Aí nós imaginamos, eu não estou precisando plantar nada, mas quem te abençoa é Deus. Deus é maior que esse problema, é maior que essa situação que tem assolado o mundo. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Coloca Deus, coloca a presença de Deus. Lembra desses homens de Deus, lembra daquilo que você já foi livre, daquilo que Deus te abençoou. Outros homens de Deus que viveram coisas extraordinárias, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles estavam lá na Babilônia, eram 3 jovens, 3 pré-adolescentes, adolescentes. Sabe o que aconteceu com eles? O rei fez uma estátua lá de ouro e falou assim, ó, quem não adorar, eu vou lançar na fogueira. Isso daí está em Daniel, capítulo 3, versículo 16. A história deles vai até o capítulo 24, 25. Sabe o que eles viveram? O capítulo não, irmão, perdão, o versículo, tá? 3:16 até o versículo 25. Sabe o que eles viveram? O rei falou, ó, quem não adorar, eu vou jogar na fornalha. Só que eles não estavam preocupados com a fornalha. Eles estavam imaginando, eles estavam tendo a ciência de que Deus era maior do que a fornalha. Deus era maior que o rei Nabucodonosor. Ô rei, eu não vou te responder sobre isso. Se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Ele fala assim, ó, não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e é quem pode nos livrar. Ele não falou que Deus vai livrar. E Ele nos livrará do forno, de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. Sabe o que aconteceu? Ele falou assim, ó, eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado que Deus é maior que essa situação, é maior que esse problema. Eu preciso confiar em Deus. Irmão, confia em Deus, Ele vai manter o compromisso que tem com você.
Eu preciso confiar em Deus. Eu não sei qual que é a sua situação, mas eles entenderam que aquela situação requeria confiança em Deus. Então confia. Deus é maior. Deus é maior que essa situação toda. Deus é dono do universo. Reconhecemos que isso é real, que está acontecendo, mas eu reconheço que o meu Deus é maior que isso. Quantas vezes você ouviu falar numa mulher idosa que teve filho e Deus honrou a vida dela? De um homem que creu, que venceu várias batalhas. Davi venceu várias batalhas porque Deus estava com ele. Isaac, filho de Abraão, semeou naquela terra e colheu coisas extraordinárias porque Deus abençoava. Aí o rei, voltando para Sadraque, Mesaque e Abednego, aí o rei olhou para dentro da fornalha. Ele falou assim, a gente não jogou 3 jovens ali? Mas por que tem 4? E a semelhança do quarto é dos filhos dos deuses. Jesus estava com eles naquela fornalha. Sabe o que eu quero te dizer? Confia em Deus, porque Deus é maior. Se você ir para a fornalha, se eu ir para a fornalha, Deus vai comigo, Deus vai com você. É fácil passar isso, irmão? Claro que não é fácil. Claro que não é fácil. A gente começa a pregar e começa já até a estremecer, porque sabe que não é fácil. Mas a confiança tem que estar em Deus. A sua confiança tem que estar em Deus. Deus está cuidando de você. Não liga para o que nós estamos ouvindo aí fora, não. Outro homem de Deus, Daniel, que nem eu. Daniel também. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, eu estou orando, eu vou continuar orando. Aí os caras que estavam com inveja e queria fazer alguma coisa para que pegasse o Daniel. Sabe o que ele fez? Ele continuou orando, porque fizeram um edito, né? Daniel 6, versículo 10, a história vai até o versículo 22. Fala assim, faz um edito aí, porque eles queriam pegar Daniel em alguma coisa, mas não conseguia. Porque ele era dedicado, ele se esforçava e buscava Deus. E ele orava 3 vezes ao dia. Aí fizeram lá uma lei que não podia orar. O que o Daniel fez? Continuou orando. Ele orava como Dantes costumava fazer. O que aconteceu? Cova. A oração levou ele para a cova. Quem tirou ele da cova? O dono de quem recebia a oração. Foi o dono, Deus de Israel, Deus da nossa vida, que tirou o Daniel daquela cova. Sabe o que eu quero trazer para mim e para a sua vida? Que Deus é maior. Abraão, outro homem de Deus, que viveu uma história com Deus. Deus falou assim, ele não tinha filho, Deus deu um filho para ele. E ele pegou e falou assim, Deus pediu o filho dele em sacrifício. Aí no meio do caminho, quando ele olhou lá, aquela montanha, imagine só o coração dele ardendo, porque ia ter que entregar o filho. No momento, nessa época, acontecia-se isso, fazia-se o que fazia. Sabe o que aconteceu? Ele falou para os empregados, eu vou ali com o menino, eu vou adorar. E daqui a pouco eu volto. Quando chegou no meio do caminho, Isaac falou assim, pai, tem lenha aqui, tem lenha, tem tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Deus proverá para si. Ele continuou declarando, primeiro ele falou que ia adorar e já voltava, depois ele falou que Deus ia prover o cordeiro. Quando ele estava no momento crucial da vida dele, o anjo bradou e surgiu um cordeiro travado, amarrado, lá no monte. Imagina só, com 3 dias ele viu um monte de longe e lá tinha uma providência. Deus é maior. Para finalizar, Jesus estava passando por um lugar, tinha um menino lá, um homem cego de nascença. Aí o discípulo perguntou, para quê? Por quê? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Foi os pais que pecaram ou foi ele que pecou? Aí Jesus respondeu, nem ele, nem os pais dele, mas isso é para a glória de Deus. Irmãos, eu não sei se você vai estar passando por um momento difícil,
Mas como você é mais um personagem que Deus está cuidando da sua vida, tudo isso vai ser para a glória de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar. Tenha uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém.